Esse conselho eu tiro de Provérbios 27, verso 2. Provérbios 27, 2 diz assim: seja o outro que te louve, e não a tua própria boca. O estranho, e não os teus lábios. Então a palavra está dizendo, Neil, não se encante com aquilo que você diz de si mesmo. Eu sou isso, eu sou o cara, Deus me fez isso, Deus me fez aquilo, eu. Não. Seja o outro que te louve. Seja o estranho e não teus lábios. E eu diria mais, hein? Esse outro do qual o texto fala, não é o outro de rede social não, tá? Ele não te conhece. E você sabe disso e eu sei disso. Na rede social ninguém se conhece. Conhece nossos personagens. Esse outro, que a Bíblia diz deve ser aquele que nos louva, é aquele outro que caminha perto. É aquele que não ouve o que eu digo, é aquele que vê o que eu vivo. E mais, o estranho aí é aquele que, por não te conhecer, só pode analisar os seus frutos, não o teu discurso. É desses aqui, do que está aqui comigo todo dia. Semanas, meses e anos. É aquele que está no entorno, mas não tem intimidade, mas está vendo o fruto. São os testemunhas, os que são alcançados por aqueles que você alcança. É de lá que vem o louvor, não é de rede social não. Na minha concepção, uma das marcas mais contundentes da verdadeira sabedoria, irmão, é questionar a própria sabedoria o tempo todo. Os verdadeiros sábios, quando ele imprime uma opinião sobre qualquer coisa, lá no íntimo deles, se ele é sábio de verdade, há uma hipótese. Qual é a hipótese, pastor? De eu estar errado. Esse é o sábio. Quando eu ministro uma opinião, uma aula, admitindo a hipótese do erro, eu estou aberto para novas revelações. Eu estou aberto para novos conhecimentos. Eu estou aberto para mais confecção de saberes, para mais introjeção de saberes. Agora, quando eu estou absolutamente certo, eu cheguei no lugar onde não há mais ensino, não há mais humanidade, porque não há mais possibilidade de erro, não há mais hipótese de equívoco, portanto, eu estou vivendo o pior dos altos enganos, eu estou vivendo a pior das ignorâncias. O maior ignorante é aquele que não admite ignorância em si mesmo. Como o maior sábio é aquele que sabe que não sabe tudo. Como disse alguém, nós vivemos no tempo onde ignorantes estão falando cheios e plenos de razão e os sábios caminham pela vida cheios e plenos de dúvidas. Aí eu me lembro de Romanos capítulo 12, irmão, quando diz para a gente, quando a gente ouve esse conselho, questione a sabedoria que imagina possuir sempre. E questionar a própria sabedoria não é admitir burrice, não. Se bem que admitir ignorância já prova ao próprio ignorância que ignorante já não é mais. Porque o ignorante que admite ignorância é um sábio. Agora, um sábio que imagina ser sábio por causa do discurso que tem, o que ele é? Não é verdade? Um dos conselhos paulinos à igreja de Roma, no capítulo 16, do verso 12, é: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. E olha só, não sejais sábios aos vossos olhos. Não sejais sábios em vós mesmos. Paulo está dizendo a verdadeira sabedoria, ela não é auto-administrável, ela não é autodetectável. Ela é produto da vida que se vive no caminho. Já preguei sobre isso aqui, e a gente também não deve confundir sabedoria com muita informação, né?
O sábio não é aquele que tem muita informação. Quanto mais informação eu tenho, mais sábio eu sou. Não. O sábio é aquele que consegue utilizar para o bem comum o maior número de informação que possui. Eu posso pegar um aparelho médico qualquer, sei lá, eu fiz uma ressonância magnética. Esses dias eu falei aqui no sermão, e tu entra lá debaixo daquela máquina, eu sei tudo que aquela máquina vai fazer. Agora, se o médico que opera aquela máquina, botar aquela máquina na minha mão, não sai nada dali. Se botar no centro cirúrgico com um bisturi na mão e uma tesoura, você não sabe o que fazer. Embora você saiba para que serve o bisturi, para que serve a tesourinha, para que serve a agulha, para que serve aquele aparelho. O pastor Renato esteve aqui, esteve lá do ladinho do respirador e aquele barulho angustiante de CTI. Pi, 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 imparável. Pi, pi, pi. Daqui a pouco, pi, 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 corre alguém, pi, pi, pi. A gente vê aqueles números todos naquela maquinazinha e a gente não sabe o que significa nenhum deles. Mas a gente sabe o que aquela máquina está fazendo ali. A gente sabe da utilidade dela ali. Então nós temos a informação, mas eu não sei usar essa informação. Então o sábio não é aquele que conseguiu amealhar o maior número de informação. É aquele que sabe usar essa informação para o bem comum. Portanto, eu posso ser alguém cheio de informação e ser um ignorante. Eu posso ser um bem informado idiota. Um idiota bem informado. Então a sabedoria está para além da quantidade de informação. Está na capacidade de usar essa informação para o bem comum. Tiago, o apóstolo, também faz coro ao apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Tiago está dizendo assim, todo mundo quer parecer mestre, todo mundo quer parecer sábio, todo mundo quer parecer capaz de dar conselhos prudentes. Tiago está dizendo, faz isso não, nem todos são mestres. E não pensa que se declarar mestre é um bom negócio não, porque você vai ter um juízo mais severo. O juízo de Deus sobre o mestre, sobre o conselheiro, é mais severo do que aquele que não é. Eu creio, irmãos, que textos como esses estão na Bíblia como uma advertência, sabe por quê? Porque Deus sabia o quanto nós seríamos e somos tentados a demonstrar ser mais do que o que de fato somos. Deus sabe como nós, seres humanos, gostamos de comer sardinha, arrotar caviar. Deus sabe como nós, pecadores, gostamos de exibir uma santidade inexistente. Deus sabe como nós, como pecadores, queremos mostrar um falso moralismo para além daquele que é real. Deus sabe que nós seremos tentados a querer parecer ser mais do que o que de fato somos. E de onde vem essa necessidade de querer parecer mais do que o que é, mano? Eu acredito que vem de Deus. Como assim, pastor? Vem do que de Deus herdamos enquanto imagem e semelhança. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação e somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, há um quê de Deus em nós que nenhuma outra criatura do universo tem. Nós somos a única criatura do universo que quando olha no espelho sabe o que está vendo. A gente gosta muito de cachorro lá em casa, né? Gatos, animais. Eu mesmo sigo lá um Instagram de pets. Cachorros me abençoam demais. E essa semana eu estava vendo um filhotinho que estava passeando na sala da mãe. Ele acabou de chegar na sala, tem um espelhão na sala. Quando ele chegou na frente do espelho, ele viu um cachorrinho no espelho. Ficou brabo para burro. E dando patada no cachorrinho, aí pulava para cá, pulava para lá, e ele estava brigando com aquele estranho que estava no espelho, ou seja, o cachorro não consegue saber o que está no espelho. Saber o que é aquilo no espelho é a imagem de Deus, é a capacidade de raciocínio, de autodiagnóstico, é a capacidade de autopercepção. Como nós somos um ser biopsíquico, emocional, espiritual, nós sabemos que porque nós somos heranças de Deus, criaturas de imagem e semelhança de Deus, nós
somos coroa. A gente vai lá em Gênesis 3, 5 a 7, nós vemos a experiência da tentação, não é? E a forma como Satanás tenta Eva e Adão, a humanidade, é muito interessante. Disse a serpente à mulher, porque Deus tinha dito, né? Dia que comerdes do fruto, a gente conhece a história, certamente morrereis. Aí entra a serpente e diz, certamente não morrereis. Aí ele vem. Olha só a cilada. Porque Deus sabe, olha aonde a serpente toca. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, olha só a proposta. Vossos olhos se abrirão. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A Bíblia diz que Satanás foi querubim, caído, esteve lá. Porque senão de onde ele teria tirado a ideia de que abrir os olhos, ser como Deus e conhecer bem e mal, existia na raça, em Adão e Eva, como desejo latente.